Fala, pessoal. Vamos lá conversar sobre o Internacional. Olha só, ah, claro que é um vídeo de opinião, mas aqui isso que eu vou dizer para vocês é uma informação, tá? Eu conversei com pessoas próximas à família Dias, ao Ramon e também ao Emiliano, e aquilo que a gente imaginava, né? Estou ruim na cadeira aqui. Aquilo que a gente imaginava é fato, viu? Eles estão surpresos. Eles não esperavam esse ambiente derrotista do vestiário do Internacional. Essa coisa que está entranhada lá há anos e anos e anos no Internacional. Eles não sabiam, eles olharam o elenco, a história do Inter, pô, mas esse grupo dá para recuperar e tal. Só que, ao chegar, eles se depararam com esse ambiente. E não adianta, eu tô vendo muito discurso que foi um tiro no pé, a entrevista e tal, mas que exagero, cara. Tem nada. O Ramon disse no final aquilo que mais preocupou ele. Eu vou até aqui, eu tenho registrado aqui, eu guardei, ó. Cadê o que diz o Ramon? O Ramon diz assim, ó: o que mais eu quero é que a equipe recupere o ímpeto, a determinação e coragem. Me parece que a equipe não está encontrando essa atitude para jogar esse tipo de partida e enfrentar esse tipo de situação. O que mais vou trabalhar nesta semana é o aspecto anímico e a pressão. Cara, ele não disse assim, ó, quem não tiver afim vai embora, né? Ou como disse o Bisol, não podemos perder jogando desse jeito, expondo seus atletas, né? O vice de futebol. O Emiliano, seu filho, depois diz assim, ó: falei para o grupo, quer dizer, ele já tinha falado para o grupo e repetiu na coletiva. Este é o momento para os homens, para quem tem coragem. Se tivermos que brigar com alguém, vamos brigar. O Inter tem que mudar e vamos mudar. Não temos dúvida alguma. Gente, o que tem de tiro no pé? O que tem de ofensivo para os jogadores isso? Que se criou um debate, né? Tudo, o Inter está no manhaca danada, então não precisa fazer crise no Inter. O Inter faz sua própria crise, né? Não precisa, a crise no Inter não precisa que ninguém construa ela, porque o Inter constrói. Aconteceu um episódio lá atrás com o Bernabé, ao invés do Inter, né, administrar a crise, o que fez o Inter? Botou fogo na crise. Viva a crise! E até hoje dizem, mas foi o campeão de visualizações no episódio da Maroc, sim, beleza. E afundaram com o jogador. Então tem coisas assim inexplicáveis, né? E há um exagero agora com isso. Há um exagero. O Inter já tinha esclarecido, eu esclareci aqui no canal, e agora voltou de novo o negócio de salários atrasados. Eu vou esclarecer. Sim, o Inter atrasou. Eu vou dizer o que atrasou, mas e aí vocês deem a opinião, tá? 60% dos salários é em carteira, 40% é direito de imagem, tá? E assim que a lei determina, não pode ser mais de 40 direitos de imagem. A maioria do salário tem que estar em carteira, em CLT. Ok. O Inter manteve a CLT sempre em dia. Os 40 são dias diferentes de pagamentos, tá? Eles não recebem tudo no mesmo dia. Um é dia 5, outro é dia 20, algo assim, tá? Mas são 2 pagamentos diferentes. Eu trabalhei em empresas que era assim. Pagava num dia uma metade, depois a outra metade, né? Alguns locais de trabalho é assim. Ok. O direito de imagem, o Inter repactou com os jogadores. O que foi? Olha, nós estamos, digamos lá, 100 mil. Estamos sem dinheiro para pagar agora. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar esse dinheiro com juros e tal, só que nós vamos pactuar, vamos pagar em 3, 4, 5 vezes, sei lá, né? O Inter pactuou com os atletas, certo? E tá pagando em dia. Então, é assim, ó, se eu tenho uma dívida, eu vou no banco, negocio a minha dívida, parcelo ela, vou pagar todo dia 10 e todo dia 10 eu pago, eu não tô devedor. Eu tenho a dívida, mas ela tá em dia. Então, essa é a situação, né? Aí vocês façam o julgamento se é bom, se é ruim, se é, sabe? Mas é isso. Aquilo que foi pactuado com os atletas está sendo cumprido, tá? Então a gente tem N motivos para criticar a diretoria, mas não dá para jogar o mau rendimento agora no colo dos salários, porque esse time não parou, não começou a jogar mal agora. Vocês lembram da Copa do Brasil, vocês lembram contra o Flamengo, né? Na Libertadores, vocês lembram a posição que está o Inter na tabela, né? Então não precisa, né, tentar justificar agora, buscar agora, ou o D'Alessandro está tendo problemas com os atletas. Tá bem, mas o rolo já vem de antes. O Inter está se dando mal há um bom tempo. O fracasso do D'Alessandro é o fato de esse temperamento dele,
que sempre agradou o torcedor, o envolvimento dele com o time, ele não consegue passar para o grupo. Para mim, esse é o maior fracasso do Alessandro. Porque se dizia isso, que com o Alessandro lá ia cobrar, ia ter ímpeto e tal, e ele não conseguiu passar isso. O grupo do Inter talvez seja o time que menos compete no campeonato. Menos compete. É que ele tem mais qualidade técnica do que esporte, do que Fortaleza, do que esse Vitória da Bahia, do que o Juventude, né? Mas competir é um time que menos compete no momento. Isso foi acontecendo já há algum tempo. Algum tempo. E o Ramon e o Emiliano imaginaram que vamos conseguir mudar isso, né? E não tá rolando, gente. Os caras não estão conseguindo. Então agora é troca de jogadores e no final da coletiva, daquele jogo desastroso, o Ramon disse aquilo. Olha, vou repetir aqui para vocês. Essa semana eu quero me dedicar à parte anímica. Para mim, esse é o maior problema. Mais do que questão tática, alguma coisa, né? Eu quero que a equipe recupere o ímpeto, a determinação e a coragem. Me parece que a equipe não está encontrando essa atitude para jogar esse tipo de partida e enfrentar esse tipo de situação. O que mais vou procurar nesta semana é o aspecto anímico e a pressão. Não tem nada, cara. A equipe é, inclusive, a comissão técnica. Ela vai trabalhar isso, é um dos fundamentos que tem que trabalhar a comissão técnica. E tem que dar resultado. Então não tem nada de, sabe, de tentar fazer escarcel, né? Sabe? Ramon não conseguiu dar uma grande contribuição até agora, porque, gente, é aquela história, tu pega o time em zona próxima de rebaixamento, time grande, nada funciona mais, cara. Nada funciona mais, é um pavor. É um pavor. Tá? Agora, quem dirige é que define as coisas. Por que o Inter tem esse espírito derrotista no seu vestiário? Porque é o pensamento de quem dirige o futebol do Inter. Há muito tempo está acontecendo isso, nessa gestão do presidente Barcelos, que no futebol é uma gestão muito ruim. Teve um momento de ambição no Inter, quando ele contratou o Valência, contratou o Borré, se empolgou e tal, e aí no primeiro fracasso acabou a ambição. Acabou. E aí o vice de futebol, depois daquele jogo ridículo do Internacional contra o Fluminense, vai para o Twitter, porque no Twitter ele escreve, não precisa responder a ninguém, né? Não tem pergunta. O torcedor está sofrendo. E nós também. Cada derrota dói, mas ninguém aqui se esconde. Trabalhamos dia e noite para mudar esse cenário. Gente, o ninguém aqui se esconde é brincadeira, né? Eu não sei qual foi a última vez que falou o presidente Barcelos. O Bisol, cada vez que fala, ou é uma manifestação como essa no Twitter, ou é para dizer que, né, esse grupo já mostrou que consegue, né, se mobilizar, dar a volta por cima. Ele sempre refere ao ano passado. Por isso que eu digo, é um dirigente que sabe pouco o tamanho do Inter. Ele se refere ao ano passado, onde o Inter foi quinto lugar, como uma grande, né, grande temporada do Internacional, que não foi. Já fizemos autocrítica, reconhecemos erros e seguimos firmes na busca por soluções. Aonde pública não teve autocrítica. Quando se criticam as contratações, era o que dava para contratar. Isso aí é autocrítica? Eu não vejo autocrítica, tanto que a todo instante o mesmo vice de futebol repete. Nesse grupo já mostrou que pode reagir, blá, 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 blá e blá, blá, blá. Se fosse um grupo que tinha ganho a Libertadores, aí ele podia dizer, esse grupo já mostrou... Não. E toda hora ele repete isso, tá? Não se deixe contaminar por quem distorce a verdade em busca de engajamento, que foi o que o Inter fez no episódio do Bernabé na rede social, né, Bisol? Com o aval do vice-presidente de futebol, que nada sobre futebol é publicado no Twitter sem o aval do vice-presidente. Então, né, o Inter buscou engajamento. Sabe o que eu vi esses dias lá, quando eu critiquei de novo isso? Que foi o post de maior visualização do Inter. Para ver só. Engajamento, viu, Bisol? O momento pede união, não divisão. Direção, jogadores e torcida. Juntos. Isso que parece chat GPT, esses traços grandes aqui. Somos mais fortes que qualquer crise. Tá, e eu queria... Momento propício para especulações e inverdades, baixando o nível das informações, muitos querendo achincalhar o clube e a honra das pessoas. Cobranças internas são permanentes e o clube nada deve aos atletas, o que combinamos está absolutamente em dia. Então vai, né? Se manifesta depois do jogo, fala isso, que está tudo em dia,
né? Porque esse negócio, baixando o nível das informações, eu não sei a quem ele está se referindo, né? E essa aqui, para mim, é o tweet que define o pensamento pequeno em relação ao tamanho do Internacional. Muito além do movimento que vivemos, e este é o foco do momento, precisamos entender e debater os desafios dos próximos anos. Somos a 13ª folha do futebol da Série A e a 12ª em investimentos. O problema é mais profundo. Vocês acreditam que o cara usa como argumento essa posição ridícula do Inter no Brasileiro, de quase rebaixado? Porque o Inter é a 13ª folha da Série A e o 12º investimento, mas isso é mérito? Quer dizer que diante disso a campanha é boa? Jogar para todo mundo que o Inter, né, é um clube que é o 13º investimento, mas se orgulha disso? Acha que isso é sinal de boa gestão? Boa gestão é ser o 13º investimento e o segundo ou o primeiro no campeonato. Agora, ser 15º, que é a posição do Inter atual. E aí, como é que eu vou cobrar que os jogadores em campo tenham ambição? Se esse é o pensamento da diretoria. É uma diretoria que, me desculpe, parece que não conhece o tamanho do Internacional. O Bisol uma vez já ficou impressionado que, como falam do Inter, todo dia falando do Inter, e do Inter, e do Inter. Eu tenho 63, irmão. Me criei ouvindo rádio, né? Só tô aqui no microfone por amor ao rádio. E se falou de Grêmio e Inter e Grêmio a vida inteira, cara. Deveria saber quem assume o Inter isso. Que lá é cobrança, lá é pesado, lá é assim mesmo. E não é orgulho nenhum, cara. Orgulho era dizer que o Inter era a maior folha e estava ganhando tudo. Mostra que tinha investidores, que é um clube forte, né? Que injeta dinheiro, que está saudável. Expor que o clube está quebrado, né? E isso é justificativa para estar disputando para não ser rebaixado, para ser rebaixado no sub-20, para fazer fiasco no sub-17, para na copinha essa aí da federação ser um dos últimos. Perdeu para o Brasil de Pelotas no final de semana também. É isso que justifica? Então, gente, a cabeça, sabe? Quem determina os rumos da coisa é quem dirige. E quem dirige não sabe o tamanho do Esporte Clube Internacional. Então, Ramon e Emiliano, tá? O diagnóstico está correto. Está correto. Tem que trabalhar a pressão, intensidade, espírito anímico desses caras e fazerem eles conhecerem o Esporte Clube Internacional. Talvez o Ramon, que venha de fora, saiba o tamanho do Inter e possa passar isso para eles. Tá legal? Não te esquece de deixar teu comentário aqui, de inscrever no meu canal. Seja membro do canal do Nando também, tá? E se tu conhece gente que não tá inscrita no canal, irmão, traz para cá, tá? Traz para cá pra gente aumentar. Valeu? Obrigado pela companhia. A gente se vê.